como é difícil, né? Gravar é bem mais difícil do que ter aula com pessoas vivas e reais. Gravar para uma câmera, logicamente para uma câmera, mas assim, sem plateia é muito difícil. Às vezes ao vivo talvez seja um pouco mais fácil, mas só para uma câmera é difícil. Enfim, sim, antes de tudo, eu quero pedir desculpa porque em alguns momentos eu vou tossir, então me perdoe de ter relevado, por favorzinho. E outra, eu quero desejar a todos vocês que o coração de vocês estejam completamente abertos, que vocês estejam sedentos para ouvir um pouco mais sobre a palavra de Deus, um pouco mais sobre a oração, que é algo que estamos falando durante todo esse mês, basicamente, que se passou, né, de fevereiro. Hoje já estamos na lição 7, então já foram 7 lições, não, 6 dessa sétima, só sobre oração, e isso é tão maravilhoso, né? E eu sugiro a vocês que pausem o vídeo para orar sobre a aula, porque se eu for orar agora, vocês vão ficar olhando para minha cara e não vão orar. Então eu sugiro que pausem o vídeo e orem para iniciar essa aula. E é isso. Então vamos falar sobre Daniel, porque não adianta fazer suspense, porque vocês já sabem o tema. Então vamos falar sobre Daniel, aquele servo do Senhor que na vida dele aconteceu tanta coisa sobrenatural. E vamos falar um pouquinho e discorrer um pouquinho sobre tudo isso aqui. Mas inicialmente eu vou fazer 3 perguntas e eu não vou responder nenhuma delas. É para que vocês respondam para si mesmo, para quem estiver aí assistindo com vocês, e venhamos refletir sobre essas perguntas, porque elas são de extrema importância. Então é isso. Vamos continuar. O que é identidade? É algo a se pensar o que é. Inicialmente parece algo super simples de se responder, depois vai ficando um pouquinho mais difícil. Então, o que é identidade? O que para você é identidade? A segunda pergunta: por que precisamos nos identificar com algo? Por quê? Porque isso é tão necessário para o ser humano ter que se identificar com algo, se encaixar em algo. Por quê? E a terceira pergunta: o que nos identifica como cristãos? Em nós, o que nos identifica como cristãos? Porque uma coisa é o que é para ser e outra coisa é o que de fato somos. Então, o que nos identifica como cristãos? Essa pergunta que eu deixo agora para vocês. E aí eu vou trazer e citar alguns pontos que vão nos trazer algumas características de um verdadeiro cristão, como uma identidade cristã. Vou só passar rapidamente sobre eles. O verdadeiro cristão obedece à palavra de Deus com prazer. Essa é uma característica de um verdadeiro cristão, de alguém que tem uma identidade cristã. Ela obedece à palavra de Deus com prazer. O verdadeiro cristão não esconde sua identidade. E isso é muito importante, porque às vezes escondemos essa nossa identidade por vergonha, talvez. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Não podemos esconder nossa identidade. Se dizemos que somos cristãos, então somos cristãos e fim. Tipo, não tem como você se dizer ser outra coisa. O verdadeiro cristão cuida de sua família. Será que cuidamos mesmo? É algo que precisa ser uma característica do cristão, cuidar da sua família. A família é um princípio bíblico e precisamos cuidar da nossa família. O verdadeiro cristão não se envergonha do evangelho. Gente,
Sabe esse lance de passar na rua e aí declarar para outra pessoa, a paz do Senhor e tudo mais? Tem gente que não faz, porque tem vergonha do evangelho, tem vergonha de se declarar cristão. E isso é uma tristeza, né? Porque, gente, Cristo, sabe? Tem coisa mais maravilhosa? Não tem, e não deveria ter. E a gente tem vergonha, não sei se é por julgamento, se é por outra coisa, mas é uma tristeza, né? Tô só decorrendo, passando aqui, discorrendo rapidinho. O cristão verdadeiro leva a sua cruz e segue a Cristo. Venhamos pensar se de fato somos assim. Todo cristão deve ser misericordioso. O que é misericórdia? Ó céus! Todo cristão deve ser misericordioso. Amor é o princípio de todo evangelho. Então, a misericórdia vem acompanhando, né? E o cristão verdadeiro deve viver em santidade. Se Deus é santo, se Cristo é santo e buscamos ser como Cristo, logo precisamos viver em santidade. E é algo que depende muito da gente, do nosso esforço e tudo mais. Então, outra! O cristão verdadeiro é justo e paga suas dívidas, mesmo as mais antigas e esquecidas. Então, um verdadeiro cristão, alguém que carrega a identidade cristã, precisa ter o nome limpo. Não tem como, precisa ter o nome limpo. Então, se o seu nome está sujo, faça questão agora de limpá-lo. Mas eu não tenho dinheiro, se vira. Mas você precisa estar em dia, porque se você é honesto, você precisa ser honesto em tudo. Não só em algumas áreas, mas da mesma forma você pega emprestado R$ 5, você devolve os R$ 5. Ou então coisas mais grandiosas, né? Mas precisamos pagar nossas dívidas. Isso é uma identidade do cristão. O cristão verdadeiro não se satisfaz com os costumes, erros e maneiras de pensar e viver deste mundo. Isso é óbvio, óbvio. O mundo não nos pertence. Estamos inseridos aqui, mas não quer dizer que precisamos viver como este mundo. Então, o verdadeiro cristão não vive conforme as normas deste mundo. O cristão sincero não tem ídolos evangélicos. Porque se a gente vai e fala, não tem ídolos, a gente só pensa em santos e imagens, esculturas, mas às vezes são pessoas mesmo. Tipo, só me vem essa pessoa na cabeça. A Gabriela Rocha, por exemplo, é uma pessoa. Mas tem gente que idolatra a Gabriela Rocha. Só tô dando um exemplo. E tem muitos casos, assim, das pessoas adorarem, idolatrarem ícones musicais, ou então até mesmo pregadores. Faz de tudo para ir atrás do pregador e acompanha em tudo. Então, se o pregador tá ali naquela cidade, ele vai. E isso é adorar também, é ter um ídolo. E se enquadra tanto quanto qualquer outro critério de adoração a ídolos. O cristão verdadeiro não é exageradamente religioso. Isso é no sentido de você focar tanto na performance que esquece o que verdadeiramente importa, que é aquilo que de fato agrada a Deus, aquilo que de fato estamos fazendo para Deus. Assim, o interno, a nossa busca, Deus em verdade, amar a Deus acima de todas as coisas, não somente a performance de adorá-lo. E o cristão verdadeiro gosta de estudar a Bíblia e ir à escola bíblica. Tadã! É algo que estamos fazendo, né? Buscando. Porque a gente tem que gostar da Bíblia. 14. O cristão não se abala com qualquer notícia ou fica amedrontado com o fim do mundo e a volta do Senhor Jesus. Não deve ser algo que a gente fique com medo, mas deve ser algo que a gente sabe que vai se cumprir. Pode até ficar um pouco assim, tipo, caramba, como é que vai ser? Dar aquela dúvida assim de. Daquilo que a gente não conhece, daquilo. Esqueci qual é a palavra, tem uma palavra para isso, eu sempre esqueço, né, das palavras, enfim. Mas medo, amedrontado, assim, tipo, meu Deus, Jesus não pode voltar. E isso é preocupante, porque a gente precisa querer que Jesus volte. Não para nos livrar da dor, mas
para viver com ele logo, sabe? Essas coisinhas. O cristão de verdade busca fazer sempre o que agrada a Deus. Tem certas coisas que não precisa discorrer, não é mesmo? Os filhos de Deus devem buscar sempre crescimento espiritual. Isso é de suma importância. Não adianta você chegar ao nível 5 e achar que o nível 5 está bom. A gente precisa crescer, a gente precisa evoluir espiritualmente. O cristão verdadeiro e fiel gosta de conhecer a Bíblia Sagrada. Ops. E é isso, porque travou aqui para mim. O cristão verdadeiro não segue o exemplo dos ímpios. Falando lá da Bíblia Sagrada, é necessário que gostemos da Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. E se não gostamos da Bíblia, então não gostamos da palavra de Deus. E isso é um problema. Isso é um problema bem grande, né? Então, 18. O cristão verdadeiro não segue o exemplo dos ímpios. Isso a gente já citou algo muito parecido, como viver, os costumes e tudo mais. E seguir o exemplo seria aquilo que as pessoas fazem, né? O cristão verdadeiro e que de fato conhece ao seu Deus e seu poder não fica se fazendo de coitado ou de vítima, choramingando pelos cantos. Ele acredita que aquilo que está acontecendo com ele é da vontade do Senhor ou consequência daquilo que você faz e que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então, assim, se está passando por uma luta, tenta aprender com ela, porque enquanto você não aprender, enquanto você não crescer, vamos dizer assim, você vai continuar passando por situações muito parecidas. Se fazer de vítima de coitado não vai resolver o problema. E o cristão verdadeiro e sincero vê a necessidade de se compartilhar, ensinar e pregar a palavra de Deus e mobiliza-se de alguma forma para fazer isso. Glória a Deus. Então, essas são as características de um verdadeiro cristão. Tive que trazer porque era necessário que venhamos compreender um pouquinho sobre a identidade de um cristão. E, enfim, vamos falar sobre Daniel, um estadista que orava. Estadista? O que é estadista? Oh, God! Estadista, pessoa que revela grande domínio na arte de governar, grande habilidade e discernimento no que diz respeito às questões políticas. Líder político que exerce seu mandato e sem influência de partidos ou limitações partidárias. Isso que é um estadista, então não vou precisar explicar mais. Vamos falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu ali com Daniel, em alguns casos, em algumas situações, e é isso. Eu achei interessante uma coisinha que a agenda de leitura, aqui diz na revista, que ele todo dia da semana, ele posta não, tem aqui a sugestão de leitura da semana, mas é só um versículo, é tipo o versículo do dia. E aí eu gostei muito, achei muito interessante para a nossa vida mesmo. E aí eu trouxe todas elas. Segunda-feira era: façamos tudo para a glória de Deus, em 1 Coríntios 10:31, que diz assim: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Terça, Deus nos conhece por completo. Em Salmo 139:16, diz: tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Quarta, Deus nos ouve. Salmo 55:1. Ouve minha oração, ó Deus, não ignores meu clamor por socorro. Quinta, não podemos servir a dois senhores, que se encontra em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Sexta, o Senhor se agrada da oração do justo. Provérbios 15, versículo 8. Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas orações dos justos. E sábado,
Pergunte-me. Vou ler de novo, porque o negocinho ficou na frente, eu tive que abrir a Bíblia. Que diz assim: Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Grandioso, não é mesmo? Eu sei, muito maravilhoso. Então, vamos lá. Esse início está sendo muito lido, mas é porque eu não tenho opção, não é mesmo? Então, vamos para o texto bíblico, que se encontra em Daniel. Se vocês puderem abrir, seria mais legal. Mas fica ao critério de vocês, até porque eu coloquei aí no slide, que diz assim: Em seguida, Daniel voltou para casa e contou a seus amigos Ananias, Misael e Azarias o que havia acontecido. Pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou a Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertence a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, de meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostraste o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu. Massa, né? Então, aqui, logo no início, fala sobre toda a situação que estava acontecendo. Era o reinado de Joaquim, e o povo havia se afastado muito dos caminhos do Senhor. E a situação era caótica, era um caos total. Ao invés de temer ao Senhor, era um desrespeito muito grande, uma desobediência absurda em relação a Deus. E o povo não temia mais, o povo então desrespeitava, o povo desobedecia, e ao invés de amar o próximo, o povo era ganancioso, o povo era violento, havia muitas injustiças, ao invés da gratidão, havia o escárnio, todo esse jeito assim de menosprezar tudo que era do Senhor, e a falta de compromisso com quem escolheu cada um deles, né? Porque eles foram escolhidos. Enfim, eles eram uma grande nação e simplesmente jogaram tudo fora. Desprezaram completamente o Senhor. Então, durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, ele sitiou a cidade e marchou sobre Jerusalém, e que antes era respeitada e amada e tudo mais, era tudo maravilhoso. Ele simplesmente exilou, ele já tinha, ali naquele momento, tinha dado início ao exílio de Judá, e que eles se juntariam ao Reino do Norte, que também estava exilado e há muito tempo. Então, agora, todos os filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó estavam vivendo o juízo de Deus no exílio, que já tinha sido também uma promessa assim, profecia, no caso, que ia acontecer. E era um momento de choro, era um momento de muita dor, era um momento de arrependimento, sim, absurdo. E era um momento de saudade, vamos dizer assim. E era um momento também de crescimento, porque eles iam crescer muito com tudo isso que aconteceu. Amém. Então, entre os judeus levados à Babilônia, estava um grupo bem específico, separado, bem escolhido assim, que o rei havia solicitado, que eram, aí eu vou ler como é que tá aqui, tá escrito: filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovem em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e
perdidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Isso se encontra em Daniel 1, no 3 e 4, no versículo 3 e 4. E entre todos esses, estavam Daniel e os seus amigos, que é aqueles que a gente citou já ali na leitura bíblica. Então, era um povo que eram pessoas específicas que ele estava querendo, ele estava exigindo, bem específicas. Ele queria pessoas de grande instrução, que não fossem pessoas iletradas, ele queria pessoas de conhecimento, pessoas de boa aparência, porque ele queria que servissem a ele de forma muito mais próxima. Ele queria que fossem pessoas que pudessem povoar o palácio, vamos dizer assim. Então, sabemos então que Daniel não era alguém qualquer, era um ser humano normal, mas era alguém que tinha instrução, que nasceu num povo específico, mas que era de linhagem real, então era uma pessoa bem instruída. E aqui diz que até o títulozinho é Em Mundo de Ilusões e Tentações. Quando eles chegaram à corte, eles tinham certeza que eles iam ser surpreendidos, sim, com algo negativo, que apesar não, somando a toda a dor que eles já estavam sofrendo, tudo aquilo que já estava acontecendo, era como se eles fossem ser abalados mais uma vez, porque imagina, tira ali do meio do povo todos aqueles que são instruídos e tudo mais, e já era uma situação de sofrimento. Eles não iam mais viver na terra deles, iam viver ali no reino, iam viver ali na Babilônia. E isso não é bom. Se você tem sua terra, você quer viver na sua terra. Então, era algo bem negativo. E tudo, sim, ia caminhando para um fim extremamente trágico. E eles esperavam o sofrimento, isso é uma certeza. E talvez eles fossem presos, talvez eles fossem ser submetidos à fome, porque era algo que muito se temia, como ainda hoje, né? E é uma rotina de trabalho escravo. Eles imaginaram que ia acontecer isso. Eu tô falando do caso de Daniel, tá? Mas não, quando eles chegaram lá, eles receberam todo o conforto do palácio, toda essa abundância da comida real, tava tudo ali, um banquete maravilhoso, todas as mordomias de uma vida onde o trabalho braçal não ia ameaçar a vida deles. E era, como diz aqui na revista, tudo o que jovens entre 15 e 20 anos poderiam querer. Como não? Você chega num lugar, você acha que vai ser só treva, e daí você só vê bênção. Só bênção, assim, tipo, caramba, olha só isso aqui. Você ia ficar muito feliz, você ia ficar, tipo assim, tirei a sorte grande, viu, gente? Aí aqui já abre um alerta assim, e aos olhos dos menos prudentes haviam tirado a sorte grande. Como eu falei, né? Isso, assim, é o mundo dos jovens hoje em dia. É a nossa vida hoje em dia. Qualquer coisa que acontece assim, já fica... os confortos que são apresentados pra gente, todos esses prazeres são apresentados pra gente. Toda vez que nos rondam, enche muito os nossos olhos. E a gente precisa se atentar um pouquinho nisso. Porque muitas vezes esses caminhos mais curtos e menos cansativos, vamos dizer assim, a gente acaba não se atentando. E tem muitas coisas que a gente acaba não se atentando, porque tá tão curto, tá tão bom, tá tão prazeroso, que a gente não vê as pegadinhas no meio do caminho, que a gente precisava ter prestado atenção. E aí vem os prazeres do deixa pra lá. Vamos viver um momento, sabe? Tipo, vamos desfrutar o que tá aqui, que amanhã se cuide, sabe? Deus quer o nosso coração. Tem muitas pessoas que declaram isso. Deus quer o nosso coração, só o nosso coração. Mas não, Deus quer a gente inteirinho. Não quer só o nosso coração. Então a gente tem que se atentar muito, porque às vezes a gente está corrompendo todo o resto e logo o nosso coração também será corrompido.
E aí a gente vai meio que financiando, né? Tipo, nos alimentando desses prazeres da carne e tudo mais, a gente acaba financiando o esfriamento, a falta de temor ao pai, de amor a ele. E isso vai sendo gradativo, extremamente sutil. Isso não foi o que aconteceu com Daniel e com os amigos dele, porque eles se atentaram. Então, no momento em que foi apresentado para eles todo aquele banquete, tudo aquilo lá, eles negaram e falaram: não, não vamos nos alimentar desse banquete, nós preferimos ser alimentados só com legumes e verduras e tudo mais. E até a pessoa responsável lá falou que não, que eles seguiam a ordem do rei, e se o rei visse que eles estavam desnutridos ou coisa assim do tipo, ia cair responsabilidade sobre eles. E aí Daniel virou e falou assim: não, pode deixar, vamos fazer um teste aqui por 10 dias e a gente tira a prova daí. Ele aceitou tudo mais, e eles não aceitaram os banquetes que ele estava sendo oferecido. Graças a Deus, né? E depois foi te dar prova que, de fato, eles estavam muito mais bem alimentados do que o povo lá, do que os outros jovens também estavam recebendo. Então, muito cuidado com os banquetes que nos é servido, com as coisas que parecem ser grandes bênçãos, por entrar no lugar e ser muito bem recebido e tudo mais. A gente tem que tomar cuidado com os detalhes. Esses detalhes fazem toda a diferença na nossa vida. Cuidar com as bênçãos que podem nos fazer cair. Né? Tudo que é bênção, de fato, vem de Deus. Perdão. E aí, uma identidade firmada na rocha. Vamos falar um pouco sobre os nomes. Já tá um spoiler, mas é porque o slide funciona assim. Uma identidade firmada na rocha. Entre tudo aquilo que usa como formação e mudança da mentalidade, calma, tá aqui, tipo, entre as medidas tomadas para a formação e mudança de mentalidade dos jovens trazidos para servir a corte babilônica, estava a mudança de seus próprios nomes. Então, os nomes naquela época tinham muito peso sobre a identidade da pessoa, tinha um peso muito grande. Aqui eu me perdi um pouquinho, tive que ler. E aí, vamos ver alguns exemplos, como Moisés, que o nome dele significava salvo das águas, porque ele foi de fato salvo pelas águas, lá das águas, não pelas águas, as águas não salvaram ele, mas vocês entenderam. Isaac, que era riso. Aí tem várias formas que alteram um pouquinho o significado, mas em geral vou dar um contexto mais geralzão assim do nome das pessoas que eu tô citando, tá? José, que era Deus acrescentará. Samuel, Deus ouve. Nota que vocês conhecendo um pouco a história desses personagens, fica até mais fácil para você entender o significado do nome deles, que de fato faz toda a diferença. Samuel, Deus ouve, sabe que ele recebeu esse nome lá quando a mãe dele estava grávida assim, teve ele, foi uma oração dela. Ana, Graça, ela foi agraciada. Ruth, companheira. Olha só, tipo, os nomes têm muito a ver com a pessoa em si. E hoje em dia a gente também deveria considerar isso, a escolher o nome dos nossos filhos, porque tem muita gente que acaba colocando nome muito negativo nos filhos e acaba servindo de prova depois, não é mesmo? Tem muito caso mesmo. Então, até mesmo nomes bíblicos tem que tomar um cuidado, porque tem outras coisas que compõem também o significado do nome. Por exemplo, tem muita gente que coloca Pedro, o nome, mas é um nome muito forte, no sentido porque ele era uma pessoa muito forte, assim, de personalidade muito forte. Então teria que ser algo muito bem analisado. Só dei um exemplo aqui por fora, mas que vocês fiquem um pouquinho atentos com o nome. Outros que foram mudados no decorrer da história, aqui eu cito 2, porque eles viveram novos momentos, uma nova identidade, e aí foi mudado. Que é Oséias, que significava salvação, passou a ser Josué. Então, esse Josué que a gente conhece, antes se chamava Oséias, e mudou para Deus é a salvação.
Abrão, que pai elevado, mudou para Abraão, pai das multidões, ou pai de multidões. Então, Deus vem e muda o nome das pessoas de acordo com o momento que elas, novo momento que elas vão viver e tudo mais, como de Sarai para Sara, de Jacó para Israel. Então, é algo que há uma necessidade de mudar, então mudemos. É basicamente isso. E esses 4 amigos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, também tiveram seus nomes mudados, porque eles queriam mudar a identidade deles 4. Eles queriam que eles fossem outros e o nome deles significava muita coisa para Deus, em relação a Deus, e eles não queriam destruir a identidade que eles antes tinham. E aí Daniel passou, que significava Deus é meu juiz, passou a ter outro nome. Então, vou dizer agora qual é o nome de cada um e o que significava, para você ver o poder que tinha o nome deles e qual era, de fato, por que essa intenção de mudar o nome de cada um, porque, de fato, o nome deles tinha uma relevância em relação a Deus, né? Daniel é Deus é meu juiz. Ananias, o Senhor é grandioso. Misael, quem é igual a Deus. Aí, como eu disse antes, são significados gerais em relação ao nome deles, tá? Azarias, o Senhor ajuda. Tudo era relacionado a Deus. E eles não se agradavam disso. E é engraçado que todos eles sabiam o significado dos nomes, né? Acho bem curioso isso. Então, Daniel se tornou Beltesazar, difícil de dizer, que significa o nome do principal deus babilônico. É o nome do principal deus babilônico. Ele simplesmente pegou o Deus é meu juiz e transformou em o nome de um deus babilônico, do principal ainda. Oh, God! Mas enfim, Ananias se tornou Sadraque, que significa servo de Acur, Deus Lua. É um servo de Acur, Deus Lua. Então, nada a ver com Deus, né? Deus, nosso Deus. Misael se tornou Mesaque, que é a sombra do príncipe, que também não era algo positivo. Azarias se tornou Abednego, que eu não vou conseguir ler o negocinho, mas é o servo de Nego. Algo assim, porque a minha carinha tá bem em cima. Depois eu vou ver como é que eu altero isso aqui. Então, eles tinham que ser desconstruídos. A identidade deles tinha que ser desconstruída e precisava ser a partir do nome. E assim eles fizeram. Do slide anterior Abednego é servo de Nego, Deus da sabedoria. Tá, tinha aqui anotado. Enfim, agora vamos falar sobre a oração em tempos difíceis. Aqui tem um subtítulo que é Causa e Tormentas. Como é claro a gente saber que Daniel e seus amigos, que é Ananias, Misael e Azarias, eu prefiro falar o nome deles assim do que falar o nome que foi mudado, porque eu não gostei do significado. Eles certamente não deixaram de orar, mesmo diante de toda a dificuldade. E, infelizmente, muitos crentes só oram quando tudo vai bem. Da mesma forma que tem crente que só ora quando tudo vai mal, tem muito crente que só ora quando tudo vai bem. E sendo que diante das tribulações, que a nossa prática de oração é aperfeiçoada, porque tá tudo um caos, nossa mente está desmoronada e a gente se mantém firme em oração, aí é quando nós vamos ter essa prática de oração aperfeiçoada. E será que nós devemos orar, jejuar, louvar a Deus somente em tempos de bonança? É na prova também, é na luta também, é no vale, é no deserto, que a gente também tem que fazer isso. Porque se a gente for considerar só as coisas boas, às vezes a gente vive mais coisa ruim do que coisa boa. A gente tinha muito mais viver fora da oração, fora da prática de oração, em alguns casos, do que de fato orando e agradecendo a Deus, que seria na bonança, né?
Então, é em todo tempo, em qualquer situação, e especificamente nas negativas, que é quando a gente acaba desistindo de Deus. Temos que orar em todo tempo. E toda vez que eu vou dar aula, eu falo muito e dou muita ênfase nisso, que a gente tem que orar em todo tempo. Em cada momento a gente precisa orar e não pode deixar isso para lá, para depois. A gente precisa ver e saber a importância da oração e que muda muito a vida de alguém. E aqui fala até assim: jamais faça como alguns jovens que, diante das tribulações, tristezas e decepções, deixam de falar com o Pai. Alguns até mesmo abandonam suas igrejas. Então, não sejam esses. Busque não ser assim, que diante da dificuldade, diante da tristeza, da decepção, abandona a fé. Isso não vai ajudar a sua situação, e a sua decepção não é com Deus, é com a terra em si. Você está inserido aqui. Então, Deus não tem culpa disso. Às vezes é até fruto das suas próprias decisões. Então, aprenda com os momentos que você está vivendo e continue a buscar, porque você terminará essa luta e sairá dela muito mais forte e no nível espiritual muito maior, que você talvez não pode nem imaginar. Então, não permita que as aflições roubem o seu desejo de falar com Deus, roube o seu desejo de falar com o Pai. Sabemos que em determinados momentos a aflição é tão grande que as palavras simplesmente somem, assim, tipo, a gente não sabe nem o que dizer, mas Deus conhece o nosso coração, o Espírito Santo, ele está ali como intercessor pelas nossas vidas. Jesus é intercessor das nossas vidas e o Espírito Santo intercede por nós e leva a nossa oração a Ele, a Deus. Então, mesmo que você não saiba nada, eleve o seu pensamento a Deus, eleve o seu pensamento ao Espírito Santo, eleve o seu pensamento a Jesus e com certeza você sairá dessa oração, mesmo que sem nenhuma palavra dita, de uma forma bem diferente, mas eleve o seu pensamento a Deus. E é que nem aqui fala, ó, às vezes as nossas lágrimas e nossa atitude de quebrantamento são as nossas mais sinceras orações. E aí, aqui fala, Daniel e seus amigos não abriram mão de sua fé e de sua vida de comunhão com o Senhor, mesmo enfrentando a tormenta e pagando alto preço por tal atitude. Como sabemos, Misael, Azarias e Ananias foram para a fornalha porque negaram se curvar diante do rei, do imperador. Eu não me lembro bem exatamente quem é. E foram mandados para a fornalha. Olha só, eles poderiam ter sido livrados da fornalha, poderiam não ter sido acusados, tanta coisa, mas Deus agiu lá no problema, lá na consequência de eles terem ouvido a Deus. Que nem a pastora fala que às vezes Deus não nos livra da situação, mas na situação. E é o mesmo caso, às vezes Deus não nos livra de entrar na fornalha, mas está lá conosco na fornalha. Não nos livrou dela, mas nos livrou nela. E eles não se queimaram e tinha um quarto homem lá dentro. Quem será o quarto homem? Não era Daniel, tá? Não era Daniel. Então, olha que poderoso é servir a Deus e estar sempre ali firmado na rocha e saber e confiar nele, mesmo que eles estivessem queimados, eles não teriam negado a Deus. E isso é grandioso demais. E Daniel também foi vítima, que aí entre esses slidezinho que tá aí há muito tempo, né? Ele foi vítima de uma conspiração que era sobre as restrições das orações. As autoridades ficaram incomodadas com Daniel, porque ele foi levantado a grandes cargos e tudo mais, e tudo que ele fazia era muito bom. E aí, essas autoridades aí, tipo, perdão, tipo o parceiro de Daniel, se incomodavam e tentavam achar coisas contra Daniel e não achavam. Aí eles pensavam, quer saber? Vamos fazer algo contra ele debaixo do Deus dele. Por que não? O que ele faz? Ele ora a Deus todo dia. Então, vamos fazer com que Dário, no caso era Dário, assinasse um decreto falando que ninguém, nenhum ser,
poderia adorar, se prostrar, orar, fazer o que for para nenhum deus, para nem nada, a não ser para o próprio rei. E ele, beleza, assinou lá e para valer desde tal data lá, desde o momento que ele assinasse, uma coisa assim. E por um tanto tempo, tinha um tempo específico também para isso acontecer. E, logicamente, Daniel ficou sabendo, né? Não que fizeram isso contra ele, mas que teve esse decreto, daí ele foi orar. Assim, o que não podia fazer? Orar, mas o único jeito de sair dessa situação era orando, e ele sabia, ele confiava no Deus dele, sabia o quão necessário era viver em comunhão com o Senhor, e aí ele foi atrás. Tipo, Senhor, vem aqui, me ajude, e orou a Deus e tudo. E, enfim, é porque eu lembrei de outra história aqui. Orou a Deus tá. E dentro nesse decreto, quem desobedecesse ia ser jogado na cova dos leões. E ele desobedeceu. Então, tipo assim, ele tava orando, que é essa cena aí. Ele tava orando e o povo lá viu ele orando, levando seus pensamentos a Deus. E logo levaram a Dário. O Dário ficou muito triste, porque o Dário gostava muito dele. E ele foi jogado na cova dos leões. Infelizmente, e felizmente, para mostrar, honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, esses leões estavam famintos, eles eram mantidos famintos para essas ocasiões. E Deus honrou a vida de Daniel. Ele orou lá, não foi livrado da cova, ele foi para a cova, foi livrado nela, dos leões não comerem ele. Deus segurou a boquinha dos leões, vocês não vão comer meu filho. Ele negou fazer o decreto lá, seguir o decreto, porque isso ia contra os princípios cristãos dele. Então, mesmo que o mundo todo diga, você não deve fazer algo, você deve fazer algo, e tudo isso for contra os princípios cristãos, não faça. Deus em primeiro lugar, sempre, acima da sua família, acima dos decretos do mundo e tudo mais. Deus acima de tudo isso. E ele honrou isso. Uma outra história, que aqui não cita, só cita ali no início, é quando Daniel e os amiguinhos dele, oraram para saber qual era o sonho lá do rei. E Deus deu a graça, deu a sabedoria, e eles conseguiram decifrar o negócio. Tá vendo? Tudo era muito no mistério ali, o negócio. Era tudo no mistério. Enfim, mas ele não foca muito nisso aqui. Ele tá focando muito assim, olha só. Daniel orou e pediu para os amigos orarem, e aí eles oraram, e todos eles se mantiveram ali firmes, e ele teve a revelação daquilo, que aí eu já mudei o assunto aqui, tá? Então, aqui, ó, Daniel foi pra cova. Enfim, cara, eu acho tão grandioso que até é muito, muito maravilhoso. Enfim, e aí eles oraram e Deus revelou a eles, sabe? Tipo, é tão grandioso. E aqui no segundo ponto, que aí vamos parar por aqui em questão de imagenzinhas. Olha só, isso é uma cena que eu fico imaginando lá na hora. Daniel parado, só vendo aqueles leões, eu imagino o medo que é, porque eles são imensos, esses bichos são imensos. E, cara, olha só, e Deus livrando eles. Ele, no caso. Gente, é muito grandioso isso. É muito grandioso. Estou maravilhada aqui. Enfim, vidas que oram em todo o tempo. Eu vou ficar falando aqui agora, só assim, não tem mais slides. Uma tristeza, não é mesmo? Então, o que seria, qual seria, no caso, a sua postura se você tivesse no lugar de Daniel? É muito fácil, extremamente fácil. Erguer as mãos e adorar a Deus, glorificar a Deus,
cantar e louvar e fazer o que for quando nós temos saúde, quando há prosperidade, quando tudo vai bem com a nossa família, quando tudo vai bem no namoro, no casamento, com os amigos, se for noivado, no noivado, quando tudo vai bem. É muito fácil, porque você só fica ali, só no sorrisinho, glória a Deus, é fácil. Agora, e quando tudo vai mal? Será que nós clamamos na mesma intensidade, que nem aqui diz, na mesma intensidade dos sons e das notas musicais que saem de nossas bocas quando enfrentamos dores e tribulações? Será que é assim que somos? Ou será que baqueamos tanto a ponto de quando conseguimos nos reerguer, é como se a gente tivesse retrocedido espiritualmente quase a caminhada toda? O que será que acontece com as nossas vidas? Como será que é? Que venhamos refletir sobre isso. O nosso dever é estar sempre buscando, independente da situação, independente se você chora, independente se você ri, você tem que buscar a Deus e você tem que louvá-lo e engrandecê-lo, e você vai ver a diferença quando, mesmo tudo mal, você continua engrandecendo poderosamente o nome do Senhor. Faz toda a diferença. E Daniel, como o nosso exemplo de hoje, não deixou de orar quando foi submetido a essas dificuldades todas que ele enfrentou, que os amigos dele enfrentaram também. Então, nunca pare de orar e acredite, Deus tudo pode fazer, tudo pode fazer. E a disciplina de oração, algo assim que é o mais difícil, é onde pega. A disciplina de oração, disciplina, já vem um nomezinho assim que você fica, ó Senhor Pai, Jesus. Então assim, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, devemos também entregar o nosso tempo. Precisamos entregar o nosso tempo também a Ele. Porque a desculpa de muitos, e às vezes foi até uma desculpa minha várias vezes na minha vida, era que eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo. Como assim não tinha tempo? Como assim você não tem tempo? Todo mundo tem o mesmo tempo. Você precisa ter tempo para isso. Quando em nosso dia a gente coloca na presença do Senhor, a gente eleva nosso pensamento a Ele, aquele dia já é tão diferente. Então, aqui diz, que no dia a dia buscamos, quando no dia a dia buscamos a face de Deus em oração, e não importa quanto tempo dure essa oração, estamos glorificando a Ele em toda a nossa existência. Então, Deus passa a nos guiar em segurança, a conduzir todos os nossos dias em lugares altos, não é de qualquer forma, só nos protegendo ali do mal, de uma enfermidade, não. Ele nos guia, se assim permitirmos, se assim buscarmos a face dele todos os dias, ele vai nos levando e nos conduzindo a lugares e caminhos elevados, em lugares altos. Pode ver pela vida de Daniel. Ele ocupava cargos altos, cargos de confiança, cargos importantes, e ele tinha muita coisa a fazer. Ele não era um desocupado da vida, ele era extremamente ocupado. Ele tinha muita coisa a fazer e ele tinha uma disciplina ferrenha em oração. Orava mais de 3 vezes, no mínimo 3 vezes ao dia. E ele separava o tempo assim, vou orar a Deus, e virava lá para Jerusalém. No momento que ele orou lá na janela, que o povo viu, ele se voltou para Jerusalém e orou. Então, era um momento assim, que ele podia ter ido lá falar para um monte de gente, olha o que aconteceu, e agora, Ananias? E não foi, ele foi orar. Então, ele era uma pessoa extremamente ocupada, mas ele tinha disciplina. Ele se colocou, ele tirou isso dele de não, deixa pra lá. Ele via a importância e quem era Deus na vida dele e orou. Então, lá na cova dos leões, Daniel, ele estava em paz, ele não estava desesperado. Eu imagino assim, ele olhando para aqueles bichos e vendo a grandiosidade deles e que eles não faziam nada com ele, mas ele sabia que era Deus movendo, ele sabia que era Deus livrando. E ele conhecia o Deus que ele serve. Então,
a paz era resultado dessa comunhão, dessa vida de comunhão com Ele. Que nem essa paz que excede todo o entendimento, é exatamente isso. Você vive uma vida com Deus que você não consegue mais se desesperar por nada, sabe? Tipo, até em situações que você olha assim e fica, gente, humanamente falando, isso aí não iria se resolver nunca. Só por ter essa comunhão com Deus, esse dia a dia com Deus, há uma paz grandiosa dentro de você, que mesmo tudo parecendo que não vai dar certo, dá certo. A paz que excede todo o entendimento. É só Deus que pode proporcionar isso pra gente. E ele foi jogado na cova dos leões, mas as bocas famintas das feras famintas estavam fechadas, como diz aqui. E estavam mesmo, tanto que ele saiu de lá vivíssimo. E então, quando reservamos um tempo para orar e fazemos desse momento uma prioridade em nossas vidas, tipo, é uma prioridade da minha vida, orar e elevar, glorificar a Deus, nós cumprimos os propósitos divinos e nós nos permitimos viver intensamente tudo o que o Senhor planejou para cada um de nós. Simples assim. A partir do momento que a gente se dedica, a partir do momento que o nosso foco, que a nossa prioridade de vida é glorificar a Deus e ter uma intimidade grandiosa com Ele, tudo isso simplesmente deixa de ser uma questão tão grande, né? Então, a oração de Daniel e as revelações do Senhor. É um homem de oração. Aqui diz: a oração se traduz em uma prática que nos permite chegar diante do Altíssimo e abrir nossos corações. E quanto mais você orar, mais isso é vívido. A oração era constante na rotina simples do homem chamado Daniel. Antes de ser profeta ou estadista, que agora sabemos o que significa, ele era um ser humano com todas as suas fragilidades e características. Daniel não orava apenas quando precisava de um socorro ou diante de uma grande ameaça. Então não pense que Daniel só orava quando estava lá indo cair na cova dos leões. Ele orava todos os dias, o tempo todo. Ele tinha uma prática diária com Deus. E também não era dependente de grandes ritos e preparações. Ele simplesmente ia lá e orava. E ele atravessou grandes desafios, os amigos dele também. Então, e você? Como é a sua vida de oração? O que você está fazendo diante de tudo isso? Então, o que aprendemos, afinal de contas? Que devemos. Estou respondendo por vocês. Que devemos dedicar todas as áreas das nossas vidas, todas, sem exceção, ao Senhor e apresentar tudo em oração. Seja no seu trabalho, seja para uma prova muito difícil que você vai fazer, seja na faculdade, não sei quem faz faculdade, quem estuda ainda, qualquer curso, seja o que for. Então, descanse suas ansiedades, mas mantenha uma disciplina com Deus, em constante oração. E que rapidamente, no final, fala sobre a oração que Deus ouve. Aí que cita orações que são feitas pelos humildes e longânimes, quando oramos com humildade e longanimidade, porque às vezes somos tão arrogantes nas orações, tão arrogantes. Então, outro ponto cadê? Orações que são feitas com fé e paciência. Muitas vezes oramos e clamamos em momentos de provação, queremos a resposta na hora, mas Deus não responde na hora, como é o caso de não livrar da, mas livrar na situação. E o 3 é busca por uma vida de santidade, que deve ser uma meta. Então, até mesmo orar por isso, essa será uma oração ouvida. E precisamos buscar uma vida de santidade para que isso possa acontecer também, para que a nossa oração
possa ser ouvido. Porque às vezes você tá lá mó perdida, você vai orar por uma coisa mó nada a ver e. Não, não é assim, né? Deus é santo. Então, é isso. Então, vou ler só a conclusão aqui que diz: valiosas são as lições aprendidas com aqueles que temem ao Senhor e se permitem viver constantemente guiados pelo Espírito Santo. Jovem, jovem, coloque sua vida por completo nas mãos de Deus e glorifique-o constantemente com todas as suas palavras, ações, decisões, posturas e tudo o que for provavelmente a sua caminhada. Então, valorize o Deus que você tem. Só tem uma vida. Uma única vida e você vai desperdiçar com qualquer coisa que não é o Senhor. Deus te fez para servi-lo. Deus te fez para segui-lo. Então, faça a vontade do Senhor, faça aquilo que Ele quer que você faça. Ore a Deus todos os dias, com disciplina. Tenha Ele como tudo na sua vida, não somente um amuleto. Ele é seu criador e sua vida, você acha que é muito mais. Sua vida em si, acho que é muito mais valiosa do que a presença de Deus? Não é. Não é. Busque o que é do Senhor. E aí, eu peço perdão já pelo tamanho. Tinha algumas perguntinhas, mas vocês não têm como responder. Uma pena. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. A paz do Senhor. Aleluia. Amém.